Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e esse é mais um vídeo da série de marcenaria hobby que eu estou trazendo aqui para vocês. E aqui está o projeto que eu quero te ensinar hoje. A construção de uma morsa Moxon ou morsa de duplo parafuso que você vai utilizar aí para prender as peças que você estiver trabalhando nos seus projetos de marcenaria ou algum outro projeto hobbyista que você necessite prender peças para trabalhar. Eu já mostrei aqui no canal como fazer uma morsa improvisada usando grampos do tipo sargento. Hoje é diferente. Hoje esse projeto ele foi desde o começo pensado e construído para ser uma morsa, não foi feita uma adaptação usando outros materiais, digamos assim. Tem adaptações? Sim, mas a construção segue as regras, digamos assim, de uma morsa desse modelo. Então agora eu vou te passar aqui os materiais que eu usei, as medidas finais que ficaram aqui a minha morsa, para depois te mostrar o passo a passo. Bom, eu construí a minha usando madeira de cedrinho porque era a madeira que eu tinha sobrando aqui, um resto de telhado, blá blá blá, eu queria reutilizar. Quanto mais dura for a madeira que você vai usar, mais resistente, mais durável vai ser a sua morsa. Você pode fazer até com pinos. Se você faz trabalho leve, beleza, vai funcionar que é uma maravilha. Eu usei aqui, ó, o mordente da frente, ele tem 65 centímetros de comprimento, a madeira tem 4,5 de espessura por 12 de altura, centímetros. O mordente de trás eu fiz ele de 80 centímetros, então aqui foi cortado em 65 para dar um encaixe dos dois mordentes. E eu fiz esse pezinho aqui para prendê-la na minha bancada usando grampos ou parafusos. Então, se você vai prendê-la de forma definitiva em uma bancada fixa, você não precisa fazer esse pezinho, você tira reto aqui. Então, nesse caso, dois mordentes de 65 estaria de bom tamanho. Questão do tamanho, eu vou te dizer assim, ó. Não faz ela com menos de 55, 50 centímetros e nem mais de 65, 70. Entre 55 e 65 é uma boa medida para fazer a sua morsa, ela fica bem versátil para se trabalhar. Os manípulos eu também fiz com madeira de cedrinho e de ferragem aqui o que eu estou utilizando? Barra de rosca de meia polegada, barra roscada ou rosca infinita como muitos chamam. Eu usei aqui duas porcas autotravantes nas pontas dos manípulos. Depois eu usei mais uma porca e uma arruela por dentro do manípulo aqui, mais uma arruela para não estragar a madeira na hora do aperto. E no manípulo de trás aqui, que é o dispositivo que puxa um contra o outro, eu usei mais duas porcas de meia polegada. Então essa é a construção, esses são os materiais e as ferragens que eu usei. Além disso, eu colei aqui por dentro dos mordentes um tecido de tipo um couro sintético que eu encontrei bem baratinho na casa de tecidos aqui da minha cidade, só para não ficar madeira com madeira. Tudo que eu falei aqui você pode adaptar. É só você olhar o passo a passo agora e ir pensando em como adaptar os materiais para aquilo que você tem aí disponível na sua cidade. Tudo é adaptável, desde os materiais até o tamanho da sua morsa. Use esse vídeo como base e não como um guia definitivo de construção e montagem, beleza? Vamos para o passo a passo então. Bom, eu vou começar explicando como eu fiz os manípulos de aperto aqui. Eu peguei um compasso escolar e um esquadro escolar. Desenhei um círculo de raio 5 centímetros em uma folha de papel e depois tracei um quadrado ao redor desse círculo utilizando o esquadro. Tudo material de escola que você encontra em livraria. Depois eu configurei o meu compasso para um raio de 3 centímetros e eu fiz essas voltas ao contrário aqui utilizando os cantos como referência. Isso fez com que eu criasse uma forma que fosse mais anatômica, digamos assim, para apertar e para soltar, que desse uma pega mais segura. Depois eu imprimi esse desenho, colei na madeira, cortei com a tico-tico e fiz o furo central com uma broca que passasse a minha barra de rosca. Num dos lados da madeira eu marquei o desenho da porca e fiz um entalhe utilizando o formão para que essa porca entrasse um pouquinho na madeira e ficasse fixa depois. Eu utilizei cola epóxi posteriormente para que ela ficasse fixa e eu conseguisse usar isso como uma grande porca para dar aperto e soltar os parafusos. Depois, para dar ainda mais firmeza, por dentro eu coloquei uma arruela com mais uma contra-porca, digamos assim, e fiz o aperto utilizando uma chave para deixar o mais rígido possível. Bom, a construção dos mordentes aqui não tem muito mistério. O da frente aqui é só um pedaço de madeira. Ponto. O de trás aqui, como eu fiz os pezinhos para prender na bancada, então tem esse corte aqui. A altura aqui eu deixei 5 centímetros para não ficar muito frágil. E daí eu fiz o corte aqui usando uma serra tico-tico para fazer esse pezinho aqui de apoio então.
No mordente de trás, eu fiz o furo para passar a barra de rosca, eu fiz o furo para passar a barra um pouquinho folgado, tá? Então ele não pode gerar atrito, porque senão fica mais pesado para você apertar e soltar a sua morsa. E fiz o desenho das porcas, que vai duas, uma por dentro e uma por fora, para entalhar com o formão também e essa porca entrar totalmente na madeira, ou seja, ficar rente à superfície, ficar parelha com a superfície. No mordente da frente, eu fiz 2 furos, um ao lado do outro, e cortei ali o meio com a serra tico-tico, porque precisa ter esse jogo, essa folga, porque senão a barra de rosca, quando você for empurrando o mordente para frente ou para trás, ele vai trancar. Você tem que empurrar muito certinho, muito retinho, senão ele trava no meio do caminho. Então com esses 2 furos você evita esse problema, você consegue trabalhar de uma forma um pouco mais livre com a sua morsa, apertar um pouco mais um lado, um pouco menos o outro e assim por diante. A montagem da nossa morsa, então, vai da seguinte forma. As porcas aqui do mordente de trás, eu nem usei cola epóxi, porque eu fiz o entalhe bem justo, então eu tive que colocar com martelo. Beleza, ficou firme. Não precisei colocar cola, pelo menos até agora, nenhuma delas se mexeu 1 milímetro sequer. Só que na minha cabeça, assim, ó, porca contra porca daria uma rigidez, uma firmeza melhor para a minha barra de rosca. Se eu deixasse porca só atrás, quando eu estivesse apertando e soltando, a madeira ia começar a comer aqui na frente, onde fica a barra de rosca passando. Por isso que eu coloquei 2 porcas. E deu um pequeno problema aqui. Com 2 porcas ficou muito firme, ficou muito rígido. O apertar e soltar era muito trabalhoso, então não ficou prática. O que eu tive que fazer? Nessa porca de dentro, que é a porca que não é utilizada para fazer o aperto é dado na porca do fundo, aqui do final. Na porca de dentro, eu tive que gastar, eu tive que limar fora toda a rosca dela. Usar ela só como uma guia para a barra de rosca não ficar comendo a madeira, de tanto ir e vir nesse mordente de madeira. Então eu tive que desbastar toda a rosca por dentro, foi um trabalho a mais que eu estou passando aqui como erro de projeto para você ver daqui a pouco uma forma alternativa. Um pedaço de caninho de cobre, por exemplo, seria o ideal, você coloca ali simplesmente para a barra de rosca não comer a madeira. Assim você evita ter que fazer esse trabalho como eu fiz. Bom, depois que está tudo montadinho, tudo pronto, é só juntar as peças do quebra-cabeça. Então, mordente de trás, mordente da frente, passa os manípulos. Nesse caso aqui, não esquece de colocar uma argoela para não estragar o mordente na hora de apertar e soltar. E passa os manípulos para fazer o aperto e a soltura dos mordentes. Tá aí, ó, nossa morsa construída. Acabamento você pode fazer como você quiser. Verniz, você pode usar seladora, você pode usar o que você quiser. Pode deixar até a madeira bruta, só fazer o lixamento dela, passar uma pasta com uma cera, por exemplo. Bom, além disso aí, o que eu coloquei? Aquele pedacinho de tecido sintético aqui, se não me engano é napa o nome do tecido, tá? É bem simplesinho, é bem fininho, é só para não ficar madeira com madeira. Bom, tá aí a nossa morsa, terminada, funcionando, serve para o meu propósito, que são pequenos projetos de final de semana. O que tem de diferente nessa morsa aqui de uma morsa de marceneiro profissional? Aqui, em vez de barra de rosca, é usado fuso trapezoidal, provavelmente de 1 polegada, para fazer uma morsa profissional, digamos assim. E entre os mordentes é utilizado couro. E a madeira, geralmente usa-se uma madeira de lei, como uma peroba, por exemplo, uma madeira mais dura do que o cedrinho. Quanto que se gasta para fazer uma morsa dessas profissional? Comprando a ferragem adequada, comprando couro, comprando a madeira? Pelo menos uns R$500. Quanto que eu gastei para fazer a minha? Eu não comprei a madeira, tá? A madeira é reaproveitamento de restos de telhado de pergolado. Comprando tecido, as ferragens, as coisas que eu usei aqui, eu gastei mais ou menos uns R$50. Então, dá uma diferença. Se eu tivesse que comprar madeira, eu acho que com mais 50 eu comprava uma viga boa de madeira para fazer isso aqui. Então eu estou falando aí de 5 vezes menos custo, eu acho que é o suficiente para atender a sua demanda aí como robista, como projetista de final de semana. Aliás, deixa aqui nos comentários se você acha que isso aqui é o suficiente para um robista ou não. E é claro, se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos. No mais, muito obrigado por ter assistido, por acompanhar o meu canal aqui na internet e eu te vejo num próximo projeto.